A avicultura brasileira é uma das atividades que mais se desenvolveu dentro do setor agropecuário, pois apresenta alta eficiência e volume de produção, graças aos constantes avanços tecnológicos obtidos, aliados à utilização de seleção genética, direcionado para a melhoria de demais índices zootécnicos de interesse. Os frangos criados para a produção comercial de carne são selecionados para alcançar o peso de mercado rapidamente. No entanto, esse rápido crescimento pressupõe demandas crescentes sobre o sistema esquelético da ave, que pode resultar em uma deteriorização de sua capacidade motriz. A descondroplasia tibial é uma doença causada pelo rápido crescimento das aves. Ela ocorre quando as mesmas atingem sua taxa máxima de crescimento, provocando uma lesão local na placa de crescimento. Esse distúrbio aparece frequentemente entre a terceira e oitava semana de vida da ave, ocasionando queda de desempenho e descarte de aves no abatedouro. Fatores predisponentes. Os problemas de pernas podem estar associados às características genéticas dos animais, que apresentam crescimento e acúmulo de tecido muscular muito rápido, com o tecido ósseo se desenvolvendo a uma velocidade menor. A formação, remodelagem e alinhamento dos ossos requerem mais tempo que o rápido crescimento permite. As deformidades podem estar relacionadas com nutrientes específicos, enzimas, hormônios ou requerimento de oxigênio pelas células especializadas. Ou pode estar relacionados com o metabolismo dos produtos, como ácido lático, dióxido de carbono, que são aumentados devido ao rápido crescimento. Os nutricionistas contam com informações suficientes para avaliar criteriamente o problema. Para julgar a gravidade, os especialistas usam um sistema de score que varia de 0 a 3, ou seja, grau 0 para cartilagens estreitas normal e grau 1 para cartilagens um pouco mais espessa, com pequenas irregularidades. Grau 2 para cartilagem espessa, não calcificada e invadida por veias da metáfise, com irregularidades, e grau 3 para massa de cartilagem bastante larga na extremidade proximal da tíbia. As deformidades do sistema locomotor raramente ocorrem em poedeiras leves e semipesadas, possivelmente em razão da diferença na velocidade de crescimento e diferenças comportamentais. O problema pode atingir mais de 30% do lote de frangos de cortes, sendo a maioria dos casos lesões subclínicas, mas quando afeta gravemente uma criação, a incidência da lesão pode se aproximar de 100%. Patogenia. A proliferação dos condrócitos e a produção dos componentes da matriz da zona de proliferação da faixa de crescimento são essenciais para o crescimento longitudinal dos ossos. No processo de ossificação endocondral, o crescimento pela placa epifisária está relacionado com a calcificação da cartilagem, a degradação e a substituição por um osso trabecular. Se a taxa de degradação da cartilagem está reduzida em relação à síntese, a faixa de cartilagem acumula. O turnover da placa epifisária pode ser alterado por dois mecanismos. O primeiro, ele aumenta a proliferação dos condrócitos e a produção da matriz sem mudanças na taxa de ossificação endocondral. E no segundo, a taxa de proliferação normal de condrócitos com a diminuição da taxa de degradação da cartilagem. No primeiro caso, a descondroplasia tibial deve estar positivamente correlacionada com o comprimento tibio-tarso, ou seja, as aves com descondroplasia devem ter tibio-tarso mais longo do que as aves sem a lesão. Sinais clínicos. Os sinais clínicos das aves acometidas pela descondroplasia tibial são ataxia, dificuldade para se mover, deformidade óssea, claudicação e a utilização das asas para auxiliar o caminhar. Em casos mais severos, os animais morrem devido à desidratação por não conseguirem caminhar e apresentam alto índice de fraturas ósseas. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essas lesões são causas de condenações parciais ou totais de carcaças no abate pelos serviços de inspeção. Diagnósticos. Para se obter o diagnóstico, é necessário ter o histórico das aves, observar os sinais clínicos e as lesões pós-morte.
O lichoscópio, ele é um aparelho que é utilizado para detectar a descondroplasia tibial em aves a partir de 1 semana de idade. Este equipamento é utilizado por empresas de base para selecionar a descondroplasia tibial em suas linhas genéticas. Microscopicamente, a descondroplasia é caracterizado pela persistência e o acúmulo de cartilagem pré-hipertrófica e começa já na primeira semana de vida. Os condrócitos em cartilagem anormal são menores e encolhidos. Simula a perose, o raquitismo e a ostocondrose. Prevenção. Para diminuir a taxa de crescimento, deve-se utilizar o programa de restrição de iluminação ou alimentação e selecionar as linhagens com menor incidência de descondroplasia tibial. Além disso, pode utilizar também a seleção genética, através do equipamento do lichoscópio para a identificação do fenótipo ósseo, das modificações das relações de cálcio e fósforo, suplementação de vitamina D3, os níveis de cloreto e o equilíbrio de ácido-base. Tratamento. O tratamento da descondroplasia tibial está relacionado com uma boa dieta. Os alimentos devem ser livres de toxinas e ricos em vitamina D3, com redução do fósforo em relação aos níveis de cálcio.